Tem uma promessa lá no Salmo 91 que fala sobre descanso em lugar seguro, sobre proteção que não depende do que a gente vê. E tem momentos que tudo parece parado, como se nada estivesse acontecendo. Mas nem tudo que é silêncio é ausência, às vezes é cuidado, é construção invisível, é Deus agindo onde o olho não alcança. Então não se confunde com essa fase, porque enquanto você acha que tá tudo igual, algo já começou a mudar. Dia seguindo sem cor, sem muito pra perceber, tudo no mesmo ritmo, sem nada surpreender. Passos sempre iguais, sem sinal de direção, como se o caminho inteiro tivesse perdido a intenção. Olhar tentando achar algo pra se apoiar, esperando um movimento que insiste em não chegar. E no meio desse espaço, sem resposta pra entender, fui guardando minhas palavras, sem saber o que dizer. Mas por trás desse silêncio algo já começou, sem fazer alarde, mas aos poucos despertou, como semente escondida debaixo do chão. Crescer algo sendo alinhado antes de aparecer, e o que parecia travado já começou a girar, mesmo sem nenhum barulho. Já começou a mudar, sem anúncio nem sinal, sem ninguém perceber. Mas o que era invisível começou a florescer. Nem todo intervalo significa fim, tem fase que prepara o que vem depois de mim. Teve noite sem resposta, teve espera sem visão, mas dentro desse tempo nasceu direção. E aquilo que eu não via já tava em construção, enquanto eu duvidava tinha transformação. Não foi de forma rápida nem fácil de enxergar, mas o que parecia vazio começou a se mostrou. Mesmo sem ver agora, eu escolho confiar, porque aquilo que começa um dia vai se completar. Tem momentos que não fazem sentido na hora, tudo parece travado, como se nada saísse do lugar. Mas nem sempre o que você vê define o que tá acontecendo. Tem coisas sendo organizadas em silêncio, detalhes sendo ajustados, caminhos sendo preparados. Então mesmo sem entender, continua, porque nem todo avanço faz barulho. O dia nasce igual, sem nada pra surpreender. A rotina se repete, sem motivo pra correr. Passo sem novidade, sem direção pra seguir, como se cada tentativa não levasse a sair daqui. Olhar, procurar algo que ainda não apareceu, esperando um sinal que nunca aconteceu. E no meio dessa
nessa fase sem resposta, sem visão. Fui guardando minhas dúvidas dentro do coração, mas por trás do que é visto, algo começou a crescer. Sem pressa, sem anúncio, mas pronto pra acontecer. Como obra invisível sendo feita sem mostrar, algo sendo montado antes de se revelar. E o que parecia parado já começou a mudar. Mesmo sem evidência já começou a avançar. Sem ninguém perceber, sem nenhum sinal no ar, mas o que tava escondido já começou a brotar. Nem toda pausa é perda, nem todo silêncio é fim. Tem fase que constrói o que ainda vem pra mim. Teve tempo sem resposta, teve espera sem direção. Mas dentro desse processo nasceu transformação. E aquilo que eu não via já tava em movimento. Enquanto eu duvidava, tava crescendo por dentro. Não foi algo imediato, nem fácil de aceitar, mas o que parecia nada começou a se mostrar. Continuo a caminhar, porque aquilo que começa vai um dia se completar. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Tem hora que o medo tenta ocupar tudo, como se o futuro fosse pesado demais pra encarar. Mas existe uma presença que sustenta mesmo quando tudo parece instável. Então não recua, porque não é você que está sozinho no caminho. Silêncio apertado no peito, sem saber o que vem. O pensamento acelera, sem resposta também. Tudo perde o sentido, difícil de entender. Como se cada passo fosse me enfraquecer. O mundo gira confuso, sem base pra afirmar. E aquilo que era certo começa a desabar. E no meio desse impacto, sem ter pra onde ir, fui ficando em silêncio só pra resistir. Mas no meio da pressão algo começou a surgir, sem fazer barulho, mas pronto pra intervir. Como força que envolve, sem precisar explicar. Algo segurando tudo, sem deixar quebrar. E o que parecia fim já começa a ceder. Mesmo sem evidência já começa a conter. Sem anúncio, sem aviso, sem ninguém notar. Mas aquilo que era medo começou a recuar. Nem toda ameaça vence, nem todo medo é real. Tem fase que revela um cuidado essencial. Teve noite apertada, teve lágrima no olhar, mas dentro desse processo algo começou a sustentar. E aquilo que eu não via já tava me cobrindo enquanto eu temia. Tudo foi protegendo, indo. Não foi rápido, nem claro, nem fácil de aceitar, mas o que parecia perda começou a se firmar. Mostrou,
Você não caminha sozinho, mesmo quando parece silêncio. Existe presença sustentando cada passo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Tem hora que a mente tenta entender tudo, mas nem tudo foi feito para ser entendido agora. Algumas coisas só fazem sentido depois, quando o processo termina. Então não force explicação, só continua. Porque o que parece confuso hoje pode ser direção amanhã. Pensamento acelerado, tentando controlar cada passo calculado pra não se perder no ar. Mas nada se encaixa direito, tudo sai do lugar, como se o próprio plano não quisesse ficar. Pergunta sem resposta, girando sem cessar, buscando alguma lógica que não quer se mostrar. E nesse excesso de mente, sem saber descansar, fui deixando o silêncio começar a me guiar. Mas quando eu parei por dentro, algo começou a agir, sem fazer barulho, mas pronto pra conduzir, como direção oculta que começa a surgir. Algo mudando tudo sem precisar pedir. E o que parecia confuso já começa a clarear, mesmo sem evidência já começa a se alinhar. Sem anúncio, sem aviso, sem ninguém notar, mas aquilo que era dúvida começou a se encaixar. Nem todo entendimento precisa vir de mim. Tem fase que ensina a confiar até o fim. Teve mente cansada, teve medo de errar, mas dentro desse processo algo começou a guiar. E aquilo que eu não via já tava se explicando. Enquanto eu tentava, tudo foi se organizando. Não foi rápido, nem claro, nem fácil de aceitar, mas o que parecia caos começou a se ajustar. Nem tudo precisa fazer sentido agora. Algumas coisas só precisam continuar acontecendo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ai, 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 ai. Tem fase que a vida parece fora de ordem, planos que não encaixam, portas que não respondem. Mas nem sempre é perda de controle, às vezes é só troca de direção. Algo maior reorganizando o que você não consegue ajustar. Então não insiste no que travou, segue leve, porque tem caminho sendo aberto por outro lado.
Tudo muda sem aviso, sem tempo pra entender. O que antes fazia sentido começa a se perder. Rota já conhecida, já não quer continuar. Como se o próprio destino decidisse virar, tentando segurar firme o que já quer sair. Mas quanto mais eu prendo, mais tenta fugir. E no meio desse ajuste, sem saber reagir, fui soltando aos poucos pra ver o que ia surgir. Mas quando eu deixei espaço, algo começou a entrar, sem fazer barulho, mas pronto pra mudar. Como porta que se abre sem ninguém empurrar, algo reorganizando sem precisar explicar. E o que parecia fim já começa a crescer, mesmo sem evidência já começa a acontecer. Sem anúncio, sem pressa, sem ninguém notar, mas aquilo que foi embora já começa a voltar. Nem todo fim é perda, nem todo corte é dor. Tem fase que prepara um novo recomeço melhor. Teve vazio no caminho, teve dúvida no olhar, mas dentro desse processo algo começou a girar. E aquilo que eu não via já tava se formando. Enquanto eu soltava, tudo foi se alinhando. Não foi rápido, nem claro, nem fácil de aceitar, mas o que parecia fim começou a recomeçar. A recomeçar. Oh, se hoje parece perdido, não quer dizer que acabou. Só mostra que o caminho ainda se reorganizou. Mesmo sem ver agora, eu escolho continuar, porque aquilo que sai do lugar pode melhor se encaixar. Às vezes Deus não tira, Ele reposiciona, e isso muda tudo. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Nem toda batalha se vence correndo. Tem momento que é ficar firme, é não agir no impulso. Enquanto algo maior entra em ação, mesmo sem você ver, existe movimento acontecendo. Então, não se precipita, permanece. Cenário pressionando, sem espaço pra pensar. Decisões apertadas, sem tempo pra analisar. Tudo pede resposta, tudo quer reação, como se cada segundo definisse a direção. O coração acelera, querendo resolver, mas quanto mais eu tento, mais difícil fica de ver. E no meio dessa tensão, sem saber como agir, fui ficando em silêncio pra não me confundir. Mas dentro da calmaria, algo começou a mover, sem chamar a atenção, mas impossível de conter. Como força invisível assumindo o lugar, algo tomando a frente sem precisar avisar. E o que parecia conflito já começa a ceder, mesmo sem evidência já começa a resolver. Sem anúncio, sem aviso, sem ninguém notar, mas aquilo que era guerra começou a se acalmar. Nem toda ação resolve, nem tudo precisa reagir. Tem fase que vence sem precisar insistir. Teve impulso contido, teve vontade de falar, mas dentro desse processo algo começou a ajustar. E aquilo que eu não via já tava acontecendo. Enquanto eu me aquietava, tudo foi se movendo. Não foi rápido, nem claro, nem fácil de aceitar, mas o que parecia difícil começou a se organizar.
Nem toda vitória vem do esforço. Algumas chegam quando você aprende a confiar e permanecer. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Tem espera que não é parada, é preparo, é ajuste fino, é construção em detalhes que ninguém vê. E quando finalmente acontece, você entende porque não foi antes. Então permanece, porque o tempo também trabalha a seu favor. Relógio perde o ritmo, sem pressa de avançar. Minutos parecem longos, difíceis de suportar. Tentativas guardadas, sem chance de sair. Como se cada projeto não pudesse prosseguir. Olhar fixo no nada, sem muito pra enxergar. Buscando algum sentido que não quer se mostrar. E nesse tempo estendido, sem resposta no ar, aprende a continuar, sem precisar acelerar. Ei, mas dentro dessa pausa, algo começou a evoluir, sem chamar a atenção. Mas pronto pra surgir, como engrenagem oculta que começa a girar. Algo sendo preparado pra depois encaixar. E o que parecia vento já começa a reagir. Mesmo sem evidência, já começa a fluir. Sem anúncio, sem aviso, sem ninguém notar. Mas aquilo que era espera já começa a se formar. Nem toda demora atrasa, nem todo silêncio é vão. Tem fase que fortalece antes da realização. Teve dia sem resposta, teve dúvida no ar. Mas dentro desse tempo, algo começou a ajustar. E aquilo que eu não via já tava em construção. Enquanto eu aguardava, houve preparação. Não foi rápido, nem claro, nem fácil de aceitar. Mas o que parecia longe começou a se aproximar. Se hoje ainda é espera, não quer dizer que parou. Só mostra que o processo ainda não terminou. Mesmo sem ver agora, eu escolho continuar. Porque tudo no tempo certo vai se manifestar. A espera não é vazia, ela constrói o que você ainda vai viver. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Tem momento que confiar parece difícil, quando tudo ao redor muda, quando nada se firma. Mas confiança não depende do cenário, depende de quem sustenta. Então mesmo sem estabilidade, continua, porque existe base além do que você vê. Chão que parece ceder, sem firmeza pra pisar. Tudo muda de repente, sem tempo pra ajustar. Certeza se desfazendo, sem aviso no ar.
Como se cada estrutura decidisse desabar. Olhar, tentar encontrar algo pra se apoiar, mas o que era seguro já não consegue ficar. E no meio desse caos, sem saber reorganizar, fui tentando me manter sem ter onde segurar. Mas além do que é visível, algo começou a sustentar, sem fazer barulho, mas firme pra segurar. Como base invisível que não deixa cair, algo mantendo tudo mesmo sem aparecer aqui. E o que parecia instável já começa a firmar, mesmo sem evidência já começa a segurar. Sem anúncio, sem aviso, sem ninguém notar, mas aquilo que era frágil começou a se estruturar. Nem toda queda chega, nem tudo vai desabar. Tem fase que revela quem consegue sustentar. Teve medo do fim, teve dúvida no ar, mas dentro desse processo algo começou a firmar. E aquilo que eu não via já tava sustentando, enquanto eu temia tudo tava segurando. Não foi claro, nem rápido, nem fácil de enxergar, mas o que parecia fraco começou a se apoiar. Se ainda existe dúvida, não quer dizer que caiu, só mostra que a base ainda não se abriu. Mesmo sem ver agora, eu escolho confiar, porque é aquilo que sustenta nunca vai falhar. Quando tudo parece estável, existe algo firme que não se move, e é isso que te mantém de pé. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Tem dia que o corpo continua, mas por dentro já não tem energia. Tudo pesa mais, tudo demora mais, mas existe força que não vem de você. Vem quando você já não tem mais de onde tirar. Então mesmo cansado, não para, porque ainda existe sustento. Passos arrastados sem vontade de seguir, cada movimento lento, difícil de insistir. A mente sobrecarrega, sem espaço pra pensar, como se cada problema viesse pra pressionar. O fôlego diminuindo, sem tempo pra recuperar, tentando manter firme sem conseguir respirar. E nesse cansaço interno, sem saber como reagir, fui seguindo no limite, sem força pra desistir. Mas no meio desse peso algo começou a agir, sem fazer barulho, mas pronto pra surgir. Como fosse inesperada que começa a voltar, algo renovando dentro sem ninguém notar. E o que parecia o fim já começa a reagir, mesmo sem evidência já começa a resistir. Sem anúncio, sem aviso, sem ninguém perceber, mas aquilo que era fraco começou a se erguer. Nem todo cansaço é motivo pra parar, tem fase que revela uma força além do olhar. Teve dia pesado, teve medo de cair, mas dentro desse processo algo fez resistir. E aquilo que faltava já começou a voltar, enquanto eu continuava, tudo foi se renovar. Não foi rápido, nem claro, nem fácil de entender, mas o que parecia esgotado começou a reviver. Começou a reviver. Se ainda existe cansaço, não quer dizer que acabou, só mostra que a força ainda não se revelou. Mesmo sem ter energia, eu escolho continuar, porque existe
quando a sua força acaba. É aí que começa uma força que não falha. Crime em um coração puro. Salmo 51:10. Tem fase que não é sobre mudar o lado de fora, é por dentro que tudo começa. Pensamentos sendo ajustados, intenções sendo alinhadas. Porque quando o interior muda, o resto acompanha. Então não se preocupa só com o que aparece. O verdadeiro começo acontece dentro. Ei, por fora tudo normal, ninguém consegue notar, mas aqui dentro existe algo fora do lugar. Sentimentos confusos, difíceis de organizar, como se o próprio peito não quisesse se acalmar. Ei, tentando esconder tudo pra ninguém perceber, mas cada pensamento insiste em aparecer. E no meio desse conflito, sem saber como lidar, fui tentando em silêncio tudo reorganizar. Ei, mas dentro desse processo algo começou a mudar, sem fazer alarde, mas começou a ajustar, como peça desalinhada voltando pro seu lugar, algo sendo transformado sem ninguém enxergar. E o que parecia bagunça já começa a ceder, mesmo sem evidência já começa a entender. Sem anúncio, sem aviso, sem ninguém notar, mas aquilo que era interno começou a se acalmar. Nem toda mudança precisa ser visível, tem fase que trabalha no que é invisível. Teve dia confuso, teve medo de errar, mas dentro desse processo algo começou a ajustar. Ei, ei, e aquilo que eu sentia já não pesa como antes. Enquanto eu passava, mudou por instantes. Não foi rápido, nem claro, nem fácil de aceitar, mas o que parecia caos começou a se alinhar. Yeah, a se alinhar. Se ainda não tá perfeito, não quer dizer que parou. Só mostra que o processo ainda não terminou. Ei, mesmo sem ver por fora, eu sei que vai mudar, porque tudo que começa dentro, ei, vai um dia se mostrar. Vai um dia se mostrar. Antes de aparecer por fora, tudo é tratado por dentro. E é ali que começa a verdadeira transformação. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Tem peso que você não foi feito pra carregar sozinho. Tem preocupação que só aumenta quando fica guardada. Mas quando você solta, algo muda. Não porque tudo se resolve na hora, mas porque você deixa de lutar sozinho. Então entrega, porque existe sustento além da sua força. Além da sua força. Carregando mais do que dá, sem conseguir dividir. Pensamentos acumulando, difíceis de diluir. Tentando manter firme mesmo perto de ceder. Segurando tudo sozinho, sem
saber como conter. O cansaço vai crescendo sem pausa pra respirar, como se cada problema viesse pra somar. E no meio dessa pressão sem saber aliviar, fui tentando suportar sem conseguir soltar. Mas quando eu deixei cair o que não dava pra levar, algo começou a mudar sem precisar forçar, como o peso sendo tirado sem ninguém perceber, algo trazendo leveza sem precisar entender. E o que antes sufocava já começa a aliviar, mesmo sem evidência já começa a acalmar. Sem anúncio, sem aviso, sem ninguém notar, mas aquilo que era carga já não consegue ficar. Nem tudo foi feito pra você sustentar. Tem fase que ensina a aprender a soltar. Teve noite pesada, teve medo de cair, mas dentro desse processo eu aprendi a confiar aqui. E aquilo que eu segurava já não pesa mais em mim. Enquanto eu entregava, mudou tudo assim. Não foi rápido nem claro, nem fácil de aceitar, mas o que parecia impossível começou a se aliviar. Se ainda existe peso, não quer dizer que ficou, só mostra que o processo ainda não terminou. Ao mesmo sem ver agora, eu escolho entregar, porque aquilo que é solto, deixa Deus trabalhar. Você não precisa carregar tudo. Quando você solta, Ele sustenta. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Salmos 34. Tem oração que parece não ter resposta, mas não é silêncio vazio. É processo acontecendo, é mudança começando por dentro, antes de aparecer por fora. Então não desiste de buscar, porque mesmo quando você não vê, já tem resposta em movimento. Clamei sem ouvir retorno, falei sem ecoar, palavras lançadas ao vento, sem sinal de voltar. Tentativas em sequência, sem nada se alterar, como se cada pedido fosse se dispersar. O coração apertado sem muito pra explicar, carregando pergunta difícil de soltar. E nesse tempo de espera, sem saber interpretar, fui seguindo em silêncio, sem deixar de acreditar. Mais longe do que eu sentia, algo começou a agir, sem fazer barulho, mas pronto pra evoluir. Como resposta guardada, esperando o momento certo, algo sendo preparado, mesmo sem estar perto. E o que parecia ausência já começa a responder, mesmo sem evidência já começa a acontecer. Sem anúncio, sem sinal, sem ninguém perceber, mas aquilo que eu pedi já começou a descer. Nem toda oração recebe resposta na hora. Tem fase que amadurece antes de vir pra fora. Teve clamor repetido, teve noite sem dormir, mas dentro desse tempo algo começou a
que eu não via já tava em movimento enquanto eu insistia. Mudava por dentro, não foi rápido, nem claro, nem fácil de enxergar. Mas o que parecia longe começou a se aproximar. Se hoje ainda não veio, não quer dizer que negou. Só mostra que a resposta ainda não chegou. Mesmo sem ver agora, eu continuo a buscar. Porque tudo que é certo vai no tempo certo chegar. Nenhuma busca sincera fica sem resposta. Pode não ser no seu tempo, mas sempre chega no momento exato. Os passos de um homem são confirmados pelo Senhor. Salmos 37, 23. Mesmo quando parece sem direção, não tá perdido. Tem caminho sendo guiado, escolha sendo alinhada. E ainda que não faça sentido agora, cada passo carrega propósito. Então continua, mesmo sem entender o percurso inteiro. Estradas que se cruzam sem saber qual seguir. Decisões em silêncio, difíceis de definir. Tudo muda de repente, sem tempo pra pensar. Como se o próprio rumo decidisse se alterar. Olhar procura firmeza, mas tudo sai do lugar, tentando encontrar base pra poder continuar. E nesse cenário incerto, sem resposta na mão, fui andando no escuro, confiando na direção. Mas por trás de cada passo algo começou a guiar, sem mostrar o destino, mas fazendo avançar. Como trilha invisível que começa a surgir, algo sendo conduzido sem precisar explicar. Aqui o que parecia dúvida já começa a afirmar. Mesmo sem evidência já começa a encaixar. Sem anúncio, sem aviso, sem ninguém notar. Mas o que tava confuso já começa a clarear. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Ei, nem toda indecisão significa se perder. Tem fase que direciona sem precisar entender. Teve passo inseguro, teve medo de errar, mas dentro desse caminho algo começou a ajustar. E aquilo que eu não via já tava se formando. Enquanto eu caminhava, tudo tava se encaixando. Não foi claro, nem rápido, nem fácil de enxergar, mas o que parecia incerto começou a se alinhar. Se hoje ainda é dúvida, não quer dizer que acabou. Só mostra que o caminho ainda não se revelou. Mesmo sem ver o fim, eu escolho caminhar, porque cada passo dado vai me levar ao lugar. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Mesmo sem mapa completo, existe direção. E aquilo que começou vai te levar exatamente onde precisa chegar. Tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes 3.
Nem tudo acontece quando a gente quer. Tem ciclo que precisa completar, detalhe que precisa se ajustar. Enquanto parece demora, na verdade é precisão. Porque quando chega no tempo certo, não falta nada. Então não se adianta, só continua. Portas que não se abrem mesmo tentando insistir, caminhos interrompidos sem deixar prosseguir, ideias que não avançam mesmo prontas pra sair, como se cada projeto decidisse não fluir. O tempo parece distante, difícil de acompanhar, tudo fora do ritmo que eu tentei planejar. E nesse desencontro sem saber reorganizar, fui soltando o controle sem saber onde chegar. Mas no meio da pausa algo começou a alinhar, sem fazer barulho, mas pronto pra encaixar, como relógio ajustado antes de despertar, algo sendo corrigido pra depois funcionar. E o que parecia travado já começou a ceder, mesmo sem evidência já começa a responder, sem anúncio, sem pressa, sem ninguém perceber. Mas o que tava desajustado começou a resolver. Nem toda porta fechada é motivo pra parar, tem face que redireciona pra outro lugar chegar. Teve plano quebrado, teve rota sem final, mas dentro desse processo algo ficou real. E aquilo que não andava já começou a girar, enquanto eu não via tudo foi se ajustar. Não foi simples, nem rápido, nem fácil de aceitar, mas o que parecia atraso era só pra organizar. Ainda que pareça demorado, nada foge do controle, cada detalhe já tem seu lugar. E o que foi preparado vai chegar no tempo exato. Porque sou eu que sei os planos que tenho para vocês. Tem coisas que não se explicam no começo, só fazem sentido depois. Quando tudo se encaixa, quando aquilo que parecia desconexo revela propósito. Então mesmo sem entender agora, continua, porque existe um plano maior do que o momento. Mudam direção sem aviso no ar, planos fogem das mãos, difíceis de segurar, estrada se desfazendo antes de concluir, como se cada tentativa não deixasse prosseguir. Pensamentos se cruzando sem ponto pra chegar, buscando alguma resposta que não quer se mostrar. E nesse cenário incerto, sem controle da situação, fui seguindo mesmo assim, só com intuição. Mas no meio do improvável algo começou a nascer, sem lógica aparente, mas pronto pra crescer, como peça fora do lugar que começa a encaixar, algo sendo conduzido sem precisar explicar. E o que parecia perdido já começa a se encontrar, mesmo sem evidência já começa a alinhar, sem anúncio, sem aviso, sem ninguém perceber. Mas o que era confuso começou a se entender.
já ganhou direção. Enquanto eu questionava, houve conexão. Não foi rápido, nem claro, nem fácil de aceitar, mas o que parecia solto começou a se encaixar. Ai, 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 ai. Se hoje não entendo nada, ainda não terminou, só mostra que a resposta ainda não se revelou. Mesmo sem ter controle, eu escolho confiar, porque tudo que foi escrito vai um dia se cumprir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nem sempre você vai enxergar o caminho inteiro. Às vezes só o próximo passo e já é o suficiente. Porque direção não é sobre ver tudo, é sobre continuar mesmo com pouco. Então não para, mesmo que a visão seja curta, ainda existe luz. Passo dado sem saber onde vai terminar. Cada escolha no escuro, sem mapa pra acompanhar. Horizonte encoberto, sem muito pra revelar. Só pequenos detalhes indicando onde pisar. Sem controle do tempo, sem como prever. Aprendendo no processo a continuar sem entender. E no meio do caminho, sem tudo clarear, fui seguindo com cuidado, sem vontade de parar. Mesmo com pouca visão, algo começou a abrir, sem mostrar o final, mas deixando prosseguir. Como trilha discreta se formando no chão, algo sendo guiado mesmo sem explicação. E o que parecia incerto já começa a encaixar. Mesmo sem panorama já dá pra avançar. Sem atalhos, sem pressa, sem precisar provar. Mas o que antes era dúvida já começa a alinhar. Nem todo caminho claro precisa parecer. Tem fase que ensina a confiar pra viver. Teve passo inseguro, teve medo de errar, mas dentro dessa jornada algo começou a ajustar. E aquilo que era escuro já não é mais igual. Enquanto eu caminhava mudou o sinal. Não foi tudo de uma vez, nem fácil de enxergar, mas o que parecia longe começou a se mostrar. Se ainda não vejo tudo, não quer dizer que não tem. Só mostra que o caminho tá sendo feito também. Mesmo com pouca luz, eu escolho avançar, porque passo após passo eu vou chegar.
caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nem tudo precisa fazer sentido agora. Tem ajuste acontecendo fora do campo de visão. Cada detalhe sendo colocado no lugar certo. Mesmo quando parece que nada anda, existe direção sendo definida. Então segue, porque o que foi confiado não ficou perdido. Manhã chega sem pressa, tarde corre devagar. A paisagem não se altera, nada vem pra transformar. Ciclo sempre se repete, sem novidade no ar. Como se todo percurso voltasse pro mesmo lugar. Tentativa sem resposta, perguntas sem solução, buscando algum sinal em meio à indecisão. Nesse intervalo estranho, sem saber o que esperar, fui seguindo passo a passo, mesmo sem enxergar. Longe do que se percebe, um começo se formou, sem chamar atenção, mas constante avançou. Como estrutura invisível, ganhando sustentação, algo sendo alinhado com exatidão. Aquilo que parecia preso já encontrou direção. Mesmo sem evidência mudou a situação, sem aviso, sem destaque, sem ninguém notar. Mas o que era oculto passou a se organizar. Nem toda demora pesa, nem todo silêncio dói. Tem fase que prepara aquilo que constrói. Teve noite longa, sem clareza pra seguir, mas dentro desse tempo algo começou a surgir. O que estava encoberto já ganhou definição. Enquanto eu não via, houve preparação. Não foi simples, nem rápido, nem fácil de aceitar, mas o que parecia distante